Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de História. Na aula de hoje daremos sequência à aula anterior, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Na aula anterior nós trabalhamos acerca das condições dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Na aula de hoje nós falaremos da Segunda Guerra Mundial propriamente dita, com suas fases, seus desdobramentos. A Segunda Guerra Mundial, que é o maior conflito militar já realizado na história da humanidade, com cerca de 60 milhões de mortos, alguns acreditam que tenha sido um número maior, ocorreu no período que vai de 1939 até 1945. Portanto, a Segunda Guerra Mundial, ela acontece no ano de 1939 e vai até o ano de 1945. Muito bem. Em relação aos países que participaram da Segunda Guerra Mundial, foi dividido em dois blocos de países inimigos: os países do eixo e os países aliados. Os países do eixo eram formados pela Alemanha, Itália e Japão. Já os países do bloco aliado fazia parte o Reino Unido, a França, União Soviética e os Estados Unidos. Reino Unido corresponde à Inglaterra, à Escócia, País de Gales, que são países que fazem parte do Reino Unido. Muito bem. As causas da Segunda Guerra Mundial. O expansionismo alemão. Como assim o expansionismo alemão? Lembre-se que quando nós estávamos falando sobre o nazismo, foi dito que uma das suas características era o espaço vital. Ou seja, os alemães, governados por Hitler, desejavam conquistar novos territórios. Então, o expansionismo alemão é uma das causas da Segunda Guerra Mundial. A outra causa foi o não cumprimento do Tratado de Versalhes pela Alemanha. Então, Hitler não respeitou o Tratado de Versalhes. Está aí, portanto, as causas principais da Segunda Guerra Mundial. O estopim da guerra, ou seja, o fato que vai dar início à Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia pelos alemães. Em setembro de 1939, a Alemanha invadia a Polônia e dava início aí à Segunda Guerra Mundial. Antes, porém, temos que lembrar que a Alemanha já havia invadido a Áustria, a Alemanha já havia invadido a Tchecoslováquia, principalmente uma região da Tchecoslováquia chamada de Sudetos, que era uma região de interesse para os alemães. A França e a Inglaterra, na chamada política de apaziguamento, de não querer se envolver numa nova guerra, convoca a Conferência de Munique. E nessa Conferência de Munique foi decidido que a região de Sudetos ficaria com os alemães, mas desde que Hitler concordasse em não ousar invadir outros países, que ele ficasse satisfeito já com aquela conquista da região da Tchecoslováquia. Hitler concordou. Só que Hitler, ele assinou todos os tratados e todos os acordos, mas ele não cumpriu nenhum. Logo,
estava invadindo a Polônia, no dia 1º de setembro de 1929. No dia 1º de setembro de 1939. Antes, a Alemanha assinou um tratado de não agressão mútua com a União Soviética. Isto é, os alemães, por esse acordo, não deveriam invadir a União Soviética e nem a União Soviética invadir a Alemanha. E ficou combinado também que a União Soviética ia ficar com uma parte do território da Polônia, a parte leste, e a Alemanha ficaria com outra parte. Então, depois desse acordo com a União Soviética, é que a Alemanha resolve invadir a Polônia, desobedecendo a Conferência de Munique, aquilo que foi acertado por ele mesmo na Conferência de Munique. Vamos falar agora das fases da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela está dividida em 3 fases distintas e importantes. A primeira fase é de 1939 a 1941. Essa fase ela é marcada pela vitória esmagadora da Alemanha sobre os países aliados. A Alemanha, em um curto período de tempo, invadiu a França, invadiu a Polônia, invadiu a Bélgica e invadiu a Holanda. Numa tática de guerra chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que consistia no emprego de todo o seu aparato militar, todo o seu contingente militar na mesma operação, na mesma invasão, que não dava tempo do país agredido se defender. E assim, a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 a 1941, é marcado pela vitória esmagadora do lado do eixo, particularmente com a Alemanha. A segunda fase é de 1942 a 1943. Essa fase vai ser marcada por tímidas, mas importantes vitórias do lado dos aliados. Ou seja, os países aliados começaram a recuperar alguns territórios que estavam conquistados pela Alemanha. Lembrando também que nesse contexto, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. E o que provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? O ataque japonês a uma base militar dos Estados Unidos de Pearl Harbor. Então, o ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, que fica no Havaí, é o fato que vai provocar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Os Estados Unidos vai travar batalhas com o Japão na Ásia. Muito bem, voltando aqui para a segunda fase. Então, a segunda fase, que é de 1942 a 1943, vai ser marcada por tímidas, mas importante vitória dos países aliados. E uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial vai ocorrer no território da União Soviética. A União Soviética foi invadida pela Alemanha. Aí você pode me dizer assim, poxa, mas você acabou de falar que a Alemanha assinou um tratado de não agressão mútua com a União Soviética? Sim, assinou. Mas eu falei também que Hitler assinou todos os acordos, todos os tratados, mas não respeitou nenhum, inclusive com a União Soviética. Então, numa operação chamada Operação Barbarossa, Adolfo Hitler enviou para a União Soviética o que ele tinha de melhor,
de mais preparado soldados e armamentos. E a União Soviética não foi por muito pouco dominada, conquistada definitivamente pelos alemães. Os alemães chegaram a mais ou menos 30 quilômetros da capital da União Soviética, Moscou. Já havia conquistado importantes cidades. E uma das mais importantes cidades da União Soviética, onde vai ser travada uma batalha decisiva e que vai representar o início da derrota alemã, é a Batalha de Stalingrado. Stalingrado é uma cidade da União Soviética em homenagem a Joseph Stalin, daí o nome Stalingrado. Muito bem, esta batalha vai ser uma batalha, como eu acabei de falar, decisiva e que vai dar início à derrota dos alemães e, portanto, do eixo frente aos aliados. Nessa batalha foram mortos mais de 2 milhões de soldados, a maioria soviéticos. Stalin ordenou que suas tropas, que seus soldados, não recuassem um palmo, porque se recuasse, seria fuzilado. Então os soviéticos não teriam que fazer outra coisa, a não ser avançar para cima dos alemães. De modo que a Batalha de Stalingrado foi vencida pelos soviéticos. E se atribui a 2 fatores importantes à vitória dos soviéticos frente aos alemães. Primeiro, a resistência heróica dos soldados soviéticos. Segundo, a presença de um inverno rigoroso da União Soviética, temperatura baixíssima, e que os soldados alemães não estavam devidamente preparados para enfrentar o rigoroso inverno soviético. E muitos morreram de frio. Então, o frio, o fator climático, vai ser favorável à vitória dos soviéticos. Mas não podemos deixar de enfatizar a estratégia, a resistência heróica dos soviéticos. E outra informação para vocês. Os alemães não só foram derrotados na Batalha de Stalingrado, como eles foram empurrados de volta para a Alemanha. Então, os soldados soviéticos, o chamado Exército Vermelho, fizeram com que os alemães partissem em retirada de volta para a Alemanha. E outra coisa interessante, naqueles países, naquelas cidades que já tinham sido dominadas pela Alemanha, o Exército Vermelho ia libertando essas cidades. Só que ali implantava o socialismo. Começava aí, portanto, a União Soviética se sobrepor como uma potência socialista, e que vai, portanto, resultar lá na frente da chamada Guerra Fria. Muito bem, então, na segunda fase, que é de 1942 a 1943, vai resultar em que os aliados começam a virar o jogo da guerra. A guerra que até então estava sendo vencida pelos países do eixo, pelos países liderados pela Alemanha. E a partir daí, dessa segunda fase, a partir da Batalha de Stalingrado, o rumo da guerra vai mudar, vai ser favorável aos aliados. Terceira fase da guerra é de 1944 a 1945, portanto, os anos finais da Segunda Guerra Mundial. Nessa fase, é importante frisar a realização de uma das maiores operações de guerra que aconteceu na França, mais precisamente na Normandia. Ficou conhecido como o Dia D. O dia em que os aliados, o exército inglês, canadense, estadunidense e de outras nações, outros países, fizeram o maior desembarque na praia lá de Normandia, para libertar a França, que até então estava dominado
pela Alemanha. Foi uma decisão difícil, esse dia D, que aconteceu no dia 6 de junho de 1944. Eles tiveram que, inclusive, que adaptar equipamentos. Tanques de guerra foi adaptado para descer a rampa do navio e entrar na água. Então, se tornou um material anfíbio de guerra. Foi adaptado às pressas para atender o esforço de guerra dos países aliados para tentar matar o fôlego, a resistência da Alemanha. A Alemanha que estava encurralada no leste pelas tropas soviéticas. Faltava a reação na parte oeste, que foi decisiva essa operação do dia D. Milhares de soldados foram mortos. Imagine você ver os paraquedistas descerem, pularem e serem recebidos com bala de canhões, de todos os tipos de arma de armamento pelo exército alemão. Então tinha que ser uma quantidade enorme de soldados para que, mesmo diante do grande número de baixas, pudesse ter sobrevivente. E no final, essa operação foi vitoriosa. De maneira que, em maio de 1945, está fazendo 75 anos, os alemães se renderam. O todo-poderoso exército alemão se rendeu. Uma cena inacreditável, principalmente na cabeça de Adolf Hitler, que o seu desaparecimento, muitos atribuem que ele se matou, não se entregou, se matou. Outros dizem que ele fugiu. Inclusive, há quem diga que os últimos dias de vida de Hitler foi no Brasil. Mas isso são histórias a serem confirmadas. Faz parte da especulação da vida desse homem que foi Adolf Hitler. Outro ponto interessante. Então, em maio de 1945, os alemães se rendem. Mas a guerra continuava lá na Ásia. Entre quem? Japão e os Estados Unidos. Os japoneses estavam resistindo também heroicamente. Tinha um tipo de piloto chamado kamikaze, que eram pilotos suicidas, que também era orientado a cometer atos suicídios, a não recuar. E eles atiravam junto com o avião que pilotava aos alvos do inimigo, no caso, os Estados Unidos. Pois bem, em agosto de 1945, vem o final da Segunda Guerra Mundial. Com o quê? Com o lançamento de 2 bombas atômicas pela primeira vez na história da humanidade. Foi utilizado pela primeira vez numa guerra armas até então jamais vistas, jamais testada numa guerra. 2 bombas atômicas foram lançadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Instantaneamente, 200 mil pessoas, a maioria civis, foram simplesmente virar o pó. Terminava aí a Segunda Guerra Mundial. E aí vem o questionamento. Por que os Estados Unidos lançou mão dessa bomba, já que a guerra na Europa já estava terminada? Essa é uma questão complexa de se responder. Mas há quem entenda que o uso de bombas atômicas serviu para os Estados Unidos mostrar para a União Soviética que tinha conquistado boa parte da Europa à medida que ia empurrando os soldados alemães até a Alemanha, até Berlim, e implantando o socialismo. Começava aí uma nova ordem mundial, que é a bipolaridade, a ordem bipolar ou a Guerra Fria. De um lado, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e do outro lado, a União Soviética, defensora do socialismo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso não é tudo. Na aula seguinte, nós vamos gravar
ainda falando da Segunda Guerra Mundial, falaremos da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e falaremos também do extermínio dos judeus pelos alemães. Estude, se aprofunde, não se limite ao que eu acabei de falar, porque isso não é tudo. Foram apenas tópicos que eu mencionei aqui para facilitar a minha narrativa, a minha fala, para assim, espero, facilitar o entendimento de vocês. Como eu tenho falado, conhecimento não se economiza. Quanto mais você aprende, mais você se enriquece. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau. Bom estudo.